Deus e excelso Pai, nesse momento, Senhor, estamos aqui, Senhor, prostrados diante do Senhor, nos mostrando, Senhor, como verdadeiramente somos, ó Pai. Não temos, Senhor, nada em nós para podermos chegar ao teu trono de graça, Senhor. Mas nesse momento, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo que nos comprou e nos remiu, estamos aqui, Senhor, diante do Senhor para clamar pela tua presença neste momento, ó Pai. O Senhor sabe, ó Pai, que eu não sei falar. O Senhor sabe que eu fico como Moisés e não sei me expressar, mas o Senhor sabe disso, eu tenho certeza. Então, nesse momento, Senhor, eu clamo para que não venha ser eu falando, ó Pai, mas que Cristo, a presença de Cristo, venha estar aqui neste exato momento falando, ó Pai. Que eu apenas venha ser boca, mas a voz venha ser do próprio nosso Deus, Senhor. Clamo a Ti, Senhor, que esse assunto que o Senhor tem me ensinado possa verdadeiramente, Senhor, falar aos corações dos irmãos que estão aqui e que o Senhor venha explicá-los para eles, Senhor, porque eu mesma não sei. Esteja conosco, ó Pai, que a Tua santa presença venha estar aqui. Que o inimigo de forma alguma possa tentar atrapalhar e sair vitorioso, ó Pai. Mas o Senhor já venceu ele já está um inimigo cansado, sobrecarregado, ele não tem mais forças. Então, neste momento, Senhor, clamamos a Tua presença neste local e nesse sítio. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos e lhe pedimos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, esse tema aqui, combatendo carne e sangue, esse é um título assim que, para nós entendermos totalmente ele, vai ser no decorrer dos nossos estudos durante o congresso. Não vou conseguir explicá-lo de uma forma totalmente clara agora, nessa primeira parte, mas, pela graça de Cristo, eu oro que a gente venha finalizar esse congresso entendendo o que é totalmente esse sentido do que é combatendo carne e sangue. E para a gente entender, para a gente entrar nesse assunto, antes eu gostaria de começar falando de uma história de um rei que eu aprendi esses dias, porque eu sempre ouvi falar de como se fosse uma pergunta bíblica desse rei, mas eu não sabia a história dele. Não sei se alguém já ouviu falar, mas muitas vezes quando a gente estava em JA, em algum momento assim de perguntas bíblicas, vinha alguém e falava, quem criou asa no peito? Aí a gente olhava assim, aí alguém sabia a pergunta e falava, a mãe dele. Algumas pessoas faziam essa brincadeira e eu conhecia o nome, mas não sabia quem era esse rei, não sabia nem que era o rei. Mas esse personagem, o rei Asa, é uma história assim que eu vejo que a gente precisa entender. Muitas coisas na Bíblia estão escritas aqui, muitas vezes a gente não sabe a história, a gente já ouviu falar, mas nunca buscamos por nós mesmos, sabemos o que isso pode acrescentar na minha vida. Então, antes da gente começar a abrir os textos e começar a entender, eu queria aqui falar para a gente pedir a Cristo para que Ele nos ensine a Bíblia de uma forma realmente clara. Porque a Bíblia ela não é só um livro de histórias que eu vou, abro, leio sobre Davi, leio sobre Salomão, sobre Daniel e tiro lições dessas histórias. A Bíblia realmente é um livro de vida. E isso a gente tem que sair daqui entendendo isso. Entendendo que se tem uma história aqui, é porque Cristo colocou de alguma forma para eu extrair vida dessa história. Extrair realmente lições que vão ser de peso eterno para mim. Então, que a gente venha nesse momento. Eu peço que em todo o decorrer das palestras, todo o nosso momento aqui no Congresso, a gente venha estar orando em pensamento para que Cristo venha ensinar a Bíblia para a gente dessa forma viva. Que a gente venha extrair vida daqui. E para nós iniciarmos, falando sobre o rei Asa, antes de a gente começar a falar da história dele, eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 12, para a gente entender um contexto primeiro, para depois entrarmos na história dele. Nesse relato aqui de 1 Reis, capítulo 12, está falando sobre Roboão. E Roboão era filho de Salomão, ele foi sucessor de Salomão no rei, o pai dele faleceu, e ele foi e estava indo para ser proclamado rei. E vamos ler então 1 Reis, capítulo 12, verso 1 a 21, que diz assim. E foi Roboão para Siquém,
porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei. Verso 3. E mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Quando Salomão, antes dele se arrepender, antes dele morrer, dele se entregar novamente ao Senhor, nós sabemos a história que ele tinha se corrompido, que ele tinha se entregado para a vaidade mesmo do mundo. E para ele poder ter ostentação, para ele poder fazer tudo o que ele queria, ele aumentou os impostos do povo. Como, eu quero ter tal coisa no meu palácio. Não estou tendo recursos, então eu vou aumentar o imposto para assim eu poder ter mais dinheiro, mas o povo mesmo não aceitavam isso. E acabou que depois Salomão ele morreu, pediu perdão ao Senhor, mas ainda permaneceu esse imposto. E o povo de Israel chegou para Roboão: por favor, abaixa esse valor, está muito alto. Alivia esse jugo que seu pai colocou em nós. E aí fala assim no verso 5. E ele lhes disse, Roboão dizendo ao povo: Ide até o terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. Verso 6. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos, que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e teve conselho com os jovens, que haviam crescido com ele e estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia sobre nós, assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é o mais grosso que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia, a Roboão como rei havia ordenando, dizendo: Volta a mim ao terceiro dia. Verso 13. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Verso 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às tuas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam na cidade de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Verso 19. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Verso 21. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Talvez, quando a gente lê corrida assim, pode ser que a gente fique sem entender. Mas, em resumo, o que estava acontecendo aqui? Roboão, ele ia ser proclamado rei, mas ele não estava sabendo como lidar. Então, ele pediu conselho para os anciãos que aconselhavam o pai dele. E eles falaram: não, abaixa o valor, serve o teu povo, que assim eles vão ter respeito por você e te servir também. Mas o que acontece? Roboão, ele tinha amigos, ele tinha jovens amigos que eram desde a infância amigos dele. Ele foi pedir conselho. Aí o que eles falaram? Olha, não, fala com eles que se antes
o seu pai, ele dava açoites neles, que ele tratava o povo assim, que agora você vai tratar com escorpiões. Agora você tem que mostrar que você tem autoridade. Você quer o rei, você pode fazer o que você quiser. E quando ele aceitou, então, o conselho dos jovens, e foi falar isso ao povo, o povo ficou irado. O povo não quis atender isso, falou, como assim? E teve guerra em Israel. E, em resumo, nesse momento, o reino de Israel ele se dividiu. Nesse momento, ficou 10 da tribo de Israel no reino do norte, e no reino do sul ficou a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Por que a gente tem que entender isso? Porque, pelo menos eu, às vezes ficava confusa, eu falava, Senhor, como é que pode? Eu tô lendo a Bíblia, tem horas que eu tô lendo, parece que tudo é grego, não entendo nada, o que está acontecendo? Então, agora, vamos pedir ao Senhor sabedoria para a gente poder compreender cada parte. Quando falar aqui, para a gente entender agora, entender o que estava acontecendo. E isso se estendeu. Aconteceu que o reino, depois disso, o reino, por causa de apenas um erro, aconteceu que o reino foi dividido, porque aconteceu o seguinte, faltou sabedoria em Roboão. Se ele tivesse tido sabedoria, pela graça de Cristo, ele não teria feito isso, porque isso se estendeu de uma forma que até no tempo de Jesus continuou essa rixa. Não tinha o povo dividido, nós somos filhos de Abraão, nós somos israelitas, mas tinha outra parte também que era do Reino do Sul, mas eles não aceitavam. Eles ficavam, não, somos só nós. E isso causou um grande, como posso dizer, um atraso, fez uma abertura no povo de Deus por um simples ponto. Falta de sabedoria. Mas agora, vamos voltar para o nosso ponto mesmo. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 14, para agora entender a história do rei Asa. 2 Crônicas, capítulo 14, no verso 1, diz assim: E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. Ou seja, o que estava acontecendo? Depois que reinou Jeroboão, foi passando, veio Abias, pai de Asa. E aconteceu que Asa começou a governar e ele era rei de Judá. Ou seja, estava separado, ele era rei, então, da tribo do sul. E o que aconteceu? Quando eu estava lendo, eu fiquei assim com dúvida. Então eu falei, Senhor, eu quero entender o que é isso. Porque isso, a gente entendendo essa questão das tribos, vai abrir nossa mente muito mais depois para entendermos o resto. Então, aqui no verso 2 falou que Asa, ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Asa, ele tinha a percepção do Deus verdadeiro. Ele tinha isso dos pais dele, de Salomão, lá de Davi. Ele tinha isso de buscar, de ver que não era ele que estava governando, mas sim que Cristo deveria governar e que o povo deveria se santificar. E aconteceu que e ele tendo isso em mente, ele chegou no reinado dele e quebrou todos os ídolos, todos os altos onde tinha aquele sacrifício de crianças para deuses estranhos, prostituições. Ele foi quebrando tudo, limpando, falando, nós precisamos santificar. Chamou o povo, vamos fazer uma santa consagração. E falou para eles realmente se voltarem aos olhos ao Deus deles. E depois, vendo que Deus ele permitiu que Asa tivesse um tempo de paz no reinado dele. E nesse tempo de paz, ele buscou a Cristo e falou para o povo, vamos buscar o Senhor. E nesse tempo, como falou aqui o verso 7, olha aqui ele falando, ele disse a todo o povo de Judá, edifiquemos essas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Nesse tempo, ele falou, vamos nos santificar a Deus e vamos cercar a nossa cidade, porque Cristo deu repouso. Eles foram confiar no Senhor e Asa construiu várias, como disse aqui, muralhas diante do povo para se viesse alguma guerra, para proteger eles, mas confiando no Senhor. E o ponto mais interessante, assim, vai ser agora no verso 8,
que fala assim, que Asa tinha um exército de 300 mil de Judá, que traziam pavês e lança, e 280 mil de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco, Todos estes eram homens valentes. Então, ao todo, ele tinha 580 mil soldados. Se precisasse de alguma guerra, ele estava pronto, a cidade estava fortificada. E aqui falou o quê? Que eram homens valentes. Mas aconteceu o quê? No verso 9, está escrito assim: E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de quanto? 1 milhão de soldados. E com 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Jefatá, junto a Maressa. Nesse momento, quando eu estava estudando, eu falei, uau, gente. Asa, ele não tinha tanto tempo no trono assim, mas ele entrou, Cristo deu paz para ele não teve guerra depois que ele entrou no trono, fortificou a cidade, tinha homens valentes. E a primeira guerra que ele teve que batalhar, quantos que tinha no grupo do outro, do adversário? 1 milhão. Aí a gente pode pensar, pelo menos quando eu estava lendo, pensar, gente, nunca guerreou, tá ali buscando o Senhor, fazendo reformas, fazendo realmente uma revolução no povo ali, na tribo ali de Judá, de Benjamim. E a primeira guerra que ele tem é com 1 milhão de soldados, como assim? Aí pode pensar assim, gente, mas eu estou fazendo tudo para Cristo, eu estou querendo colocar o povo em santidade a ele, e de primeira Cristo coloca 1 milhão de soldados, era muito mais do que o exército dele. E Asa, ele tinha um exército valente, ele tinha fortificações no reino dele. E em Profetas e Reis, infelizmente, não vai ter como projetar ali agora por causa da internet, mas sigamos. Em Profetas e Reis, página 52, para quem quiser anotar, página 52, Profetas e Reis, diz assim: A fé de Asa foi posta em severa prova quando Zerá, o etíope, saiu contra ele com um exército de milhares e 300 carros e invadiu-lhe o reino. Nesta crise, Asa não pôs a confiança nas cidades fortes em Judá, que ele havia construído com muros e torres, portas e ferrolhos, nem nos varões valentes de seu exército cuidadosamente treinado. Ele tinha, de certa forma, construído ali, ele tinha, digamos, alguma forma assim, não, mas qualquer coisa é muita gente, mas eu posso confiar aqui. Ele não confiou nisso, ele não colocou a confiança dele em coisas terrestres aqui. Ele segue dizendo, a confiança do rei estava em Jeová dos exércitos, em cujo nome maravilhosos livramentos tinham sido operados em favor de Israel do passado. Pondo suas forças no campo de batalha, ele procurou auxílio de Deus. Asa estava no momento que a fé dele foi totalmente provada, porque era a primeira batalha dele. Não tem tantos relatos assim na Bíblia da vida de Asa, e nem nos escritos. Mas o que dá pra gente entender é que foi a primeira guerra que ele teve que travar. E ele não se apoiou em forças humanas que talvez ele poderia querer se apoiar. Segue dizendo que em Profetas e Reis, página 52 também, diz assim: os exércitos inimigos estavam agora frente a frente. Estes eram tempos de prova para os que serviam ao Senhor. Fora confessado cada pecado? Tinham os homens de Judá plena confiança no poder de Deus para livrar? Tais eram os pensamentos que ocupavam a mente dos líderes. De todo ponto de vista humano, o vasto exército do Egito varreria tudo que se lhe antepusesse. Mas no tempo de paz, Asa não se havia entregue a divertimentos e prazeres. Ele estivera se preparando para qualquer emergência. No tempo de paz, muitas vezes nós, como seres humanos, a gente é levado a pensar isso. Estou no tempo de paz, então eu posso relaxar um pouquinho, posso estar mais tranquilo, fazer um pouco aqui, mas eu gosto, né? Tipo assim, eu sei que o cristão se agrada tanto, mas Cristo não faria, mas não é tão pecado assim. A gente relaxa. Mas Asa, no tempo que ele teve paz, que Cristo concedeu a paz para ele, para depois provar a fé dele, ele se santificou, ele santificou o povo dele. E aí a dúvida era, será que todo mundo está preparado para uma batalha? Será que todo mundo está buscando o Senhor? Será que realmente Cristo vai estar à frente da batalha?
Graças a Deus, Asa ele estava se santificando. E falou e continua dizendo: e agora, embora suas forças fossem em número inferior do inimigo, sua fé naquele em quem tinha posto sua confiança não enfraqueceu. E em seguida, a gente lendo aqui esse verso de 2 Crônicas, capítulo 14, verso 11, diz assim: depois que eles se colocaram em frente ali para guerrear com o povo, Asa ele foi e clamou ao Senhor e falou assim. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, porque ele tomou as cartas, ela é Asa também, mais suave do que os pais. Pode não. Asa orou assim: Senhor, nada para te ajudar, que é o poderoso que é de nenhuma força. Ajude-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Naquele momento que Asa ele foi severamente provado, ele estava, de certo modo, poderia ficar preocupado, talvez a fé dele e cedeu um pouco, ele foi e clamou ao Senhor: Senhor, nós não somos nada, eu tenho aqui valentes. Eu tenho valentes aqui, tem homens treinados. Mas, Senhor, não posso confiar na força do homem. Meu coração, e tanto quanto dos meus valentes, é enganoso. Não confio, não posso colocar minhas forças nele. E fala dizendo assim, que a oração de Asa é dessas que cada cristão crente pode apropriadamente oferecer. Estamos empenhados numa guerra, não contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades, e contra as maldades espirituais dos lugares celestiais. Efésios 6:12. No conflito da vida, temos de enfrentar os instrumentos do mal que se arregimentaram contra o direito. Nossa esperança não está no homem, mas no Deus vivo. Com plena certeza de fé, podemos esperar que Ele unirá sua onipotência aos esforços de instrumentos humanos, para a glória de seu nome. Revestido com as armas de sua justiça, podemos obter a vitória sobre todo o inimigo. Não fala sobre alguns, não fala sobre aquele inimigo, fala sobre todos os inimigos. Asa, ele tinha consentimento disso. Ele sabia que se ele se entregasse totalmente a Cristo, ele poderia saber que o grande general dos exércitos iria passar à frente da batalha e iria guerrear na batalha. Continuando, fala assim, no verso 12, depois que Asa orou, fala assim: e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Deus guerreou e Deus venceu a batalha. E continuando em Profetas e Reis, fala assim que a fé do rei Asa foi assinaladamente recompensada. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com eles perseguiram até Gerar. E caíram tanto dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército. Meus irmãos, é incrível. Quando a gente olha assim, quando a gente lê, não vê a Bíblia só como um livro de histórias, mas sim de uma coisa real que aconteceu no passado. E o mesmo poder que foi operado no passado continua para mim hoje. Isso é incrível. Era uma multidão que não daria nem para contar. 1.300.000 ali diante de Asa. O grupo dele era totalmente menor, sem nenhuma experiência de guerra. Sem saber como aconteceria, ele colocou os seus joelhos no chão e clamou: Senhor, eu não, mesmo tendo meus valentes aqui, eu não tenho poder nenhum para essa guerra. Mas o Senhor tem. O Senhor é o Senhor do exército e o Senhor vai vencer. E falou aqui que esse outro grupo foi quebrantado diante do Senhor. E o Senhor venceu a batalha. Isso é incrível, meus queridos. E continuando, vamos ler agora 2 Crônicas, continuando no capítulo 15 agora. E agora vamos ver a presença de Deus com o rei Asa. Por quê? Por que aconteceu isso? Por que a oração dele foi atendida? Tem que ter uma razão. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1 a 8, diz assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa e todo Judá e Benjamim, as duas tribos do reino do sul.
O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixares, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o que ele diz aí? O acharam. A palavra, ela cumpre aquilo. Se ela falou que você vai achar Cristo no tempo de angústia e dificuldade, vai acontecer isso. O mesmo poder que estava nas palavras de Cristo quando falou haja luz, está em todo o decorrer da Bíblia, meus queridos. A gente precisa ver a Bíblia como um livro novo, um livro que realmente traz vida. Se eu clamar, Senhor, eu quero te encontrar, eu quero que o Senhor em mim, eu preciso disso. Porque, afinal de contas, a gente aqui temos o nome de cristãos, temos o nome de Adventista Sétimo Dia, mas será que é só para ficar bonito? Só para ficar, socialmente eu tenho que ter uma igreja, né? Eu tenho que ter um nome, eu tenho que preservar, eu tenho que andar com uma retidão por causa que eu sou de uma igreja. Será que é só por causa disso que a gente carrega o nome de cristão e de adventista? De forma alguma, a gente carrega esse nome, porque o que significa ser um cristão? Ser representante de Cristo, ter o caráter de Cristo. E como o Ivan falou ontem aqui, se nós não vivemos isso, estamos vivendo uma vida de ilusão. E com esse proceder, a gente está chamando Cristo de mentiroso, porque ele fala que sejais santos como eu sou santo. Se a gente não vive assim, a gente está falando para o universo, os anjos que estão vendo, os mundos não caídos, e para o povo que não é adventista, eu sou de uma igreja que tem uma doutrina verdadeira, mas não é tão verdade assim, sabe? Meu Deus, algumas coisas ele fala que é verdade, outras não. Tipo, eu tenho que ser santo, mas não é bem assim. A palavra que falou, ela vai cumprir. E continuando, fala assim, verso 5. E aqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbava com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Verso 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Oded, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaras nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Então a gente vê aqui que Asa, ele escutou a voz do profeta. Asa, ele ouviu aquilo ali e falou, é a voz de Deus, eu vou cumprir. Asa, ele tinha comunhão. Ele não era uma pessoa jogada, uma pessoa que hoje eu vou orar, hoje eu vou estudar a Bíblia, mas amanhã eu posso estar um pouco relaxado. Ele tinha em mente a posição que Cristo colocou ele, como rei sobre a nação, como que ele tinha que andar em retidão para mostrar para o povo dele como que deveria ser feito. Mas ele não era uma pessoa que hoje em dia está bem com Cristo, amanhã não está, anos e anos e anos, agora venci tal pecado, mas isso aqui é um pouco difícil, vou deixar, e ficava numa caminhada cristã de um pula-pula espiritual. Hoje eu estou bem com Cristo, estou lá em cima, outro dia eu estou lá embaixo. Asa não era assim. Asa tinha comunhão com Cristo. Por isso que a oração dele foi atendida, porque senão não seria. Por isso que Israel, naquele tempo, a tribo de Judá e Benjamim, foi grandemente recompensada, assim, gloriosa, assim, porque Cristo agiu poderosamente. Porque Asa tinha uma comunhão, e não era uma comunhão às vezes, era diária. E eu não sei falar inglês muito bem, então vocês não reparem, mas na revista Review and Herald, 7 de novembro de 1898, fala assim, que talento, longa experiência não tornarão os homens condutos de luz, a menos que se coloquem sob os brilhantes raios do sol da justiça e sejam chamados e escolhidos e preparados pela dotação do Espírito Santo. Quando os homens que lidam com coisas sagradas se humilharem sobre a poderosa mão de Deus, o Senhor os exaltará. Ele os tornará homens de discernimento, homens que sejam ricos na graça de seu Espírito. Seus traços de caráter impetuosos, egoístas e sua obstinação serão vistos à luz que dimana da luz do mundo.
brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Se buscardes o Senhor de todo o vosso coração, ele será achado por vós. Então, como está dizendo aqui no texto, não adianta a gente achar que a gente tem uma grande experiência. Eu sou adventista há 20 anos. Sou adventista de berço. Eu já li vários e vários livros de espírito de profecia. Ou no campo da vida mesmo. Eu entendo disso, eu entendo de engenharia, eu entendo de várias e várias coisas. Está falando aqui que nós precisamos nos humilhar diante de Cristo. Asa fez isso. Asa, ele se humilhou diante de Cristo e falou: Senhor, eu não posso guerrear nem se eu quisesse. E ele se colocou aos pés de Cristo. Nós precisamos fazer a mesma coisa, meus queridos. Não confiar em nossa própria força. Porque o nosso coração, ele é o quê? Desesperadamente perverso, enganoso. Não temos força em nós mesmos. O maior discurso de Cristo, página 85, diz assim: a alma que se volve para Deus em busca de auxílio, de apoio, de poder, mediante o quê? Gente, as animadas. Mais uma vez, mediante o quê? Terá aspirações nobres, percepções claras da verdade e do dever, altos propósitos de ação e uma contínua fome e sede de justiça. Mantendo comunhão com Deus, seremos habilitados a difundir para os outros, através de nosso convívio com eles, a luz, a paz e a serenidade que reinam em nosso coração. A força obtida na oração a Deus, unida ao perseverante esforço no exercitar a mente na reflexão e no cuidado, prepara a pessoa para os deveres diários e mantém o espírito em paz em todas as circunstâncias. Isso, meus irmãos, é incrível, porque a gente vê que a gente precisa de um poder. A gente vê que a gente pensa assim, gente, mas minha família, ela não concorda com o que eu estou estudando, falam que eu sou dissidente, falam que eu sou isso e aquilo, mas eu não consigo mostrar para elas que essa é a verdade, está tão claro, até uma criança pode entender. Será que é porque a gente não está refletindo essa luz das pessoas? Muitas vezes a gente quer pegar um livro, pegar vários livros, você quer entender essa mensagem? Lê, toma. Mas a gente mesmo não vive essa mensagem no nosso proceder. A gente mesmo, durante o dia, não estamos com o pensamento elevado a Cristo a todo momento. E como que a gente vai querer refletir essa imagem da justiça de Cristo se nós mesmos não conhecemos ela e não experimentamos ela? Isso é sério, meus irmãos. Isso é uma coisa que tem me preocupado bastante. Carrega o nome de adventista. Carrega o nome de verdade presente. Apenas um tipo. Carrega o nome de adventista de berço. Mora no campo. Tá com alimentação, vestimenta. Mas se a justiça de Cristo estiver totalmente grudada no nosso coração, não vai adiantar nada. Campo não vai salvar. Roupa não vai salvar. Nada disso vai adiantar. E falou aqui, só conseguiremos isso. Só conseguiremos ter fome e sede de justiça. Tipo assim, viver e aspirar isso mediante diária e fervorosa oração. A gente tem que ter uma comunhão diária. Porque é o que a gente estava comentando, a gente estava fazendo a limpeza aqui para os preparativos do congresso. E a irmã Neuma, a gente estava conversando que muitas vezes a gente não vive isso na prática. Muitas vezes, quando a gente quer uma coisa realmente, a gente move quase céus e terra para fazer aquilo. Digamos, eu quero passar em uma faculdade, eu estudo, eu não durmo, e pego o tempo todo, leio, tô pensando naquilo, vejo vídeo no YouTube, tento entender, aí nessa hora eu oro, Senhor, me ajuda a lembrar, por favor. Estudo, porque eu quero aquilo realmente. Quero comprar um carro. Me trabalho que nem uma condenada para conseguir comprar o carro. Quero fazer qualquer coisa. A gente se esforça para fazer aquilo. E por que nas coisas de Deus, que é de peso eterno, eu não faço isso? Assim como Deus fez Asa vencer uma multidão de homens, Ele nos fará vencer uma multidão de pecados. Amém por isso, meus irmãos? Amém. Glória a Deus por isso, porque a mesma forma, Cristo ele não tem assim, em tal tempo da humanidade, eu vou tratar o povo assim, e de outra forma eu posso deixar mais desleixado.
Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, para toda a eternidade. Se ele fez Asa, não Asa, mas ele venceu, mas fez com que uma multidão de homens fosse vencida, por que não o nosso pecado, que está uma multidão, que a gente não consegue nem contar, é uma coisa que nos oprime, que a gente está, como fala em Isaías, dos pés até a cabeça, a gente está cheio de lepra, e a gente ainda se acha bem, não. Eu sou cristão, eu sou adventista, olha como eu sou educado, olha o meu jeito de falar. A gente fica si próprio enganando, e Satanás, ele ama isso. A gente não crê, a gente chama o tempo todo, meus irmãos, eu chamo o tempo todo Cristo mentiroso. Quando eu olho para isso aqui, olho esses relatos na Bíblia, que são não apenas histórias, são relatos para fazer eu crer porque aconteceu. E no dia do juízo eu vou ver essas histórias passando e vou ver que é verdade realmente. Mas eu não preciso esperar isso, eu posso crer agora. Se no meu dia a dia eu não demonstro no meu proceder que isso é verdade, eu estou chamando meu Deus, o Deus que criou os céus e a terra, e fez com que a gente estivesse aqui no Congresso, que ele é mentiroso, que ele é como Satanás, porque Satanás que é o pai da mentira. E meus irmãos, eu quero crer, porque a palavra fala que nós cremos. Queremos crer, eu peço que vocês venham estar em oração, para que a palavra, vamos abrir nossas Bíblias, a palavra que está em Romanos, capítulo 6, verso 14, venha se cumprir em nossas vidas. Marquem, meus irmãos, marquem esse texto e gravem ele, entendam ele, não gravar apenas, mas entender, procure entender ele e cite ele o tempo todo, porque em Romanos capítulo 6, verso 14 fala, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Está falando aqui que talvez vai ter domínio? Como que é? Como que está falando aqui? Não terá domínio. Não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que assim seja, esta palavra tem poder para realizar isso na minha e na nossa vida. E essa história de Asa é muito interessante porque Asa experimentou isso. Asa experimentou como que era o poder da palavra, porque quando o profeta falou, se o buscares, os encontrareis, ele falou, isso pode acontecer porque Deus o disse, e ele buscou. Ele teve uma comunhão. Mas, para continuarmos entendendo melhor a história, não está refletindo ali agora, mas vamos acabar de ver o final da vida do rei Asa. Saber o que aconteceu mais com ele depois disso. Segue falando assim no verso 1. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. Verso 2. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães de seus exércitos contra a cidade de Israel. E eles feriram a Enjoi, a Dan, a Belmaim e a todas as cidades, a cidade... Isso aí, cidade de armazéns de Naphtali. Obrigada. Verso 5. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. O que aconteceu aqui? Lembra daquilo que a gente tinha falado das tribos? Ou seja, Israel era um todo, mas foi dividido. E Asa, ele estava com as 2 tribos, e o rei que ficou com o resto das 10 tribos que faltavam, ele entrou para fazer guerra, como diz aqui, ele foi querer edificar em Ramá, na cidade que era lá por perto. E nessa hora a Asa ficou preocupada, que era como se fosse certo inimigo dele. E ele ficou, o que eu vou fazer? Ele foi e mandou um certo, como se fosse valor, prata, ouro, para um outro governador da Síria, para pedir ajuda para ele, você tem acordo com Baasa, vai, fala com ele, tira o seu acordo com ele para ele não guerrar contra mim, para não perecer. E em Profetas e Reis, página 54, fala assim, o longo relato
fato do fiel serviço de Asa foi mareado por alguns erros, cometido nas vezes em que ele deixou de pôr sua confiança inteiramente em Deus. Quando, certa ocasião, o rei de Israel entrou no reino de Judá, que era o rei Baasa, e capturou Ramá, uma cidade fortificada, distante apenas uns 8 quilômetros de Jerusalém, Asa procurou o livramento, fazendo uma aliança com Ben-Hadad, rei da Síria. Esta falha em não confiar somente em Deus nos tempos de necessidade foi severamente reprovada por Hanani, o profeta que apareceu perante Asa com a mensagem. Vamos ler agora, continuando aqui, ela fala o verso. E chegou nesse momento que Asa fez isso, foi tentar arrumar algum acordo com um rei terrestre. Um profeta, em algumas versões fala vidente, mas o profeta, ele veio falar com ele, veio advertir e falou assim: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, portanto o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavalheiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. E em seguida, em Profetas e Reis, página 54, fala que em lugar de humilhar-se perante Deus por causa do seu erro, por causa do erro que Asa fez em confiar na Síria, em governadores humanos, tentar pedir força ali humana, em lugar de humilhar-se perante do erro que ele tinha cometido, Asa, ele se indignou contra o vidente, contra o profeta, e lançou na casa do tronco, pois disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo de Israel. A gente vê agora que diferença. Vamos agora tentar parar e analisar. Vamos parar e analisar. Antes, quando Asa ele teve um momento ali de crise, ele buscou inteiramente a Cristo. E quando o profeta veio falar com ele, ele se humilhou e falou: assim mesmo, é verdade, a palavra de Deus o diz. Ele teve um ânimo e foi fazendo a maior reforma no seu povo. Agora, ele errou gravemente, mas ele não reconheceu o erro. O que ele fez? Ele, na Bíblia fala aqui, em outras versões fala que ele se irou contra o profeta e mandou ele para a prisão e oprimiu alguns do povo. Asa, ele mudou de certa forma bem grande para um outro momento que ele estava confiando em Deus. E em uma revista Verdade e Presente de 1898, Wagner, falando desse relato, ele fala assim: que Deus desejava que seu povo tivesse em mente a vitória sobre Zerá, mas ela desapareceu de suas memórias. E quando, após 25 anos de paz, surgiram novamente problemas entre os reinos de Judá e Israel, entre Israel e Judá, Asa apelou por ajuda não para Jeová, mas para o rei pagão da Síria. O que aconteceu aqui? Deus queria que ele fez algo tremendo ali, livrando o rei Asa desses milhares do outro exército. E ele queria que ele lembrasse daquilo. Lembrasse, da mesma forma que Deus me guiou naquela oportunidade ali, ele vai guiar em todos os pontos da vida. Mas Asa se esqueceu, o povo se esqueceu. E depois que teve essa guerra, passou 25 anos de paz. Não teve guerra mais contra Asa. Isso é bom a gente atentar bem nesses 25 anos para a gente entender um pouco mais. Mas ele não foi buscar ajuda a Deus, Jeová. E foi tentar buscar ajuda a um rei pagão da Síria. Não era nem para ele ter ido buscar ajuda em rei nenhum, ainda mais pagão. E continuando a falar assim, parecia que o arranjo funcionou satisfatoriamente. Ele pensou, gente, aí ó, mas deu certo, graças a Deus. O rei Baasa não veio contra mim, então deu certo. A dificuldade imediata foi evitada, mas ao afastar-se do Senhor, Asa afastou-se daquilo que por si só assegurava a paz ao seu reino. Não era por causa de Asa, do governo de Asa, que o governo dele estava em paz. Era porque Cristo estava governando. E ele se ao afastar de Cristo,
ele ao mesmo tempo se afastou da paz que estava no reino dele. O Senhor mandou-lhe dizer que ele havia agitado tolamente e que dali em diante teria guerras. O mensageiro perguntou: não eram os etíopes e os líbios um grande exército com muitos carros e cavaleiros? Deus nos livrou naquele momento ali com tantas pessoas. E agora numa questão dessa você já vai procurar um outro rei, um governador terrestre para te ajudar? Contudo, porque confiaste no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Veja como foi quando eles realmente entraram na terra prometida. Jericó, uma das cidades mais fortes, caiu sem golpe, nem sem perda de homem, porque tinham fé em Deus. Ou quando confiaram em suas próprias forças, foram repelidos com grande perda da pequena cidade de Ai. Os números nada têm a ver com o Senhor. Como o rei Asa disse ao Senhor: nada é para te ajudar, seja com muitos, seja entre aqueles que não têm poder. Deus escolheu as coisas que não são para reduzir a nada as que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Deus estava querendo mostrar que para Asa, tanto o povo de Jericó também, não foi pelo jeito que eles andaram ali, não foi pelo jeito que Asa chamou o povo. Não foi isso. Foi por causa que Cristo ele estava ali na guerra e ele ia vencer. Mas Asa se esqueceu disso. E muitas vezes nós aqui, nós esquecemos disso. Nós esquecemos que Cristo ele não precisa de grandes coisas. Ele pode fazer o que ele bem quer. Levar a mensagem, fazer algo ser proclamado, por pouco, ele não precisa de muitos. Ele pode usar um ser humano falido, totalmente perverso, para mandar alguma mensagem, para falar, para levar a mensagem dele avante. E continua dizendo: e naquele tempo, Hanani, vidente, veio a Asa, rei de Judá, e disse: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? Por isso, o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Os etíopes e os líbios não eram um grande exército, com muitos carros e cavaleiros? Contudo, porque confiaste no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Pois os olhos do Senhor correm de um lado para o outro por toda parte, toda a terra, para mostrar-se forte em favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, agiste tolamente, porque de agora em diante terás guerras. E segue dizendo: este não foi um caso de ressentimento por parte do Senhor. Muitas vezes, por isso que é incrível que, como essa mensagem ela vem fazendo uma lupa pra gente. Porque quando a gente baixa o olho aqui, pode achar que, gente, Deus, ele é um rei é um Deus que se ressente, né? Não fiz algo de acordo com a vontade dele, ele vai ter agora guerra, a partir de agora vai sempre ter guerra. Mas não, olha o que Wagner fala. Ele não propôs punir Asa com guerras porque havia confiado no rei da Síria, em vez de nele. Mas apenas lhe disse, por meio de seu profeta, qual seria o resultado inevitável de sua conduta tola. E para a miopia humana parecia tão sábio político. As pessoas naquele meio podiam falar: não, mas ele agiu muito bem politicamente, ele chegou com outro rei ali, fez um acordo, foi uma coisa sábia que ele fez, mas ele tinha se desprendido da força que vinha de Cristo. E por causa disso, veio as consequências. Não era porque Cristo, porque Deus é um Deus que você fez alguma coisa, você vai pagar por aquilo. Nós procuramos as consequências dos nossos pecados. E não é culpa de Cristo, isso a gente mesmo que busca. Asa não parou para considerar que, ao subornar Ben-Hadad para romper sua aliança com Baasa, de modo que Baasa fosse obrigado a cessar as operações contra ele, ele estava simplesmente colocando meios na mão do rei da Síria, com os quais atacá-lo em algum tempo futuro. Pois Ben-Hadad poderia quebrar sua aliança com Asa tão prontamente quando havia quebrado sua aliança com Baasa. Asa, ele estava ali ele estava fazendo um suborno para conseguir ganhar proteção, e ele estava meio que, como algumas pessoas falam, se metendo numa fria. Porque o rei, da mesma forma que esse rei que se aliou a ele podia, da mesma forma, aliar com o outro reinado e ir contra Asa. Então, ele achou que estava fazendo grandes coisas. Agora eu vou estar protegido. Mas ele não conseguiu ser protegido. Ele conseguiu só acabar ainda mais de ficar em perigo. Continuando,
o rei Asa simplesmente adiou seu problema, mas de forma alguma o encerrou. Vamos ler aqui, meus irmãos. 2 Crônicas, capítulo 16, no verso 11 ao 13. Que diz assim: E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, o que diz aqui? Não buscou o Senhor, mas antes os médicos. Asa, ele estava de uma forma tão enganado, se deixando enganar, que aquele mesmo homem, aquele mesmo rei que na primeira guerra buscou ao Deus para o livrar, para o ajudar, agora, com uma doença, ele vai buscar médicos, ele não procurou a confiança que ele tinha antes no Senhor. Eu não sei se os irmãos lembram, mas o que nós lemos aqui falou que Asa, ele teve 25 anos de paz depois da primeira guerra. E como vemos claramente aqui, Asa, ele perdeu a comunhão com Cristo. Nesses 25 anos, Asa foi levado a pensar: Deus, ele nos guardou, ele nos protegeu. Uau, nosso reino aqui é muito, muito abençoado. A gente tem uma comunhão muito grande por Deus. O orgulho, que até hoje está no nosso coração, até hoje nos atrapalha. O orgulho fez com que Asa se distanciasse de Deus. Provavelmente, para ele tomar tais e tais decisões de incredulidade, sem falta de fé, esses 25 anos foram anos que ele relaxou. Ele deixou essa comunhão diária que a gente tinha falado no início. E isso, meus irmãos, é algo muito e gravemente sério. Porque por que essas histórias estão aqui, esses relatos estão aqui? Para nós pegarmos lições do passado. O que aconteceu no passado. A gente vê como que procedeu, para a gente ter uma visão para o futuro, para ver assim: Senhor, o teu servo que estava em tamanha comunhão com o Senhor, estava vencendo guerras por meio do Senhor, ele caiu. Da mesma forma, eu posso cair. Não estou diferente dele em nada. E, meus irmãos, a gente precisa mais do que nunca olhar esses relatos e ver e pedir a Cristo mesmo que ele coloque isso no nosso coração, de trazer esse evangelho na prática, e não só ver a Bíblia como um livro preto, que tem várias e várias coisas. Eu sei que tem várias e várias coisas, gente. A Bíblia, eu já ouvi falar muito que ela é espírito e vida. As palavras que vos digo são espírito e vida. Traz sabedoria, traz alegria, traz cura, traz um monte de coisa. Mas que a gente mesmo não vê na nossa própria vida. A gente fala para as pessoas. Isso que é algo que ultimamente eu tenho pensado e falo: Senhor, misericórdia de mim. Muitas vezes eu vou dar um estudo bíblico, eu vou buscar falar com uma pessoa, falar de um Cristo. A gente às vezes vê umas pessoas com depressão, com ansiedade, e logo pensa: você precisa de Cristo. Não, Cristo que vai te ajudar, Cristo que vai te curar. Mas eu mesmo não experimentei isso na minha vida, eu estou querendo colocar o que na vida das pessoas? Cristo, ele tem poder para curar? Claro que tem, com toda certeza. Mas eu não posso falar apenas uma palavra morta para as pessoas que eu não senti essa vida. O que adianta? É aquilo que foi dito ontem. Salvação para as pessoas, mas eu mesmo me perco. Eu mesmo estou tendo incredulidade no meu coração. Eu mesmo estou deixando com que as coisas do dia a dia, os trabalhos, os estudos, outras coisas que me prendem a este mundo, me subir tanto à mente que eu acho que com 15 minutos de leitura de Bíblia, talvez alguma leitura de algum livro, corrida, e às vezes nem isso, uma oração de uns 3 minutos já cansada, falando assim: o que eu vou falar? Quando alguém fala, vamos fazer uma oração de 1 hora, aí já fica assim, um ponto de interrogação na cabeça: o que eu vou falar? 30 minutos orando? Ou 1 hora orando? Não sei o que eu vou falar. Porque a gente não tem convivência, a gente não tem uma comunhão diária. E, meus irmãos, se nós achamos que se eu acho que com a minha comunhão tá pingando, isso vai fazer eu resistir no dia de Deus, eu estou totalmente enganado. Porque não vamos. Satanás, ele que é o próprio inimigo, ele que é o que persegue a gente, ele não brinca. Isso é uma frase que todo mundo sempre diz. Mas a gente tem que entender isso.
ele não brinca de ser Satanás. Ele sabe que ele está perdido. Ele sabe que não tem jeito mais para ele, mas ele fala, eu tenho que lutar para conseguir o quanto mais gente do meu lado. E a gente que está no lado vencedor, no lado do Rei dos Reis, que muito mais do que 1 milhão, muito mais do que várias e várias coisas, ele vence, ele guerreia, ele faz com que homens que não são nada sejam elevados para proclamar uma mensagem poderosíssima. Porque vocês acham que Jones, Vargas, que Prescott, eles tinham toda aquela sabedoria, toda aquela mente para colocar de uma forma tão clara? De forma alguma, era Cristo ali. Se nós achamos que com uma religião de fachada, uma religião morta, sem Cristo, vamos conseguir resistir? Meus irmãos, não vamos. Isso é algo que tem que ser colocado em prática. Algo que eu tenho pensado ultimamente, porque não podemos mais botar o título de cristão já diante do 7º dia. Porque isso, no final, vai ser para vergonha nossa, vai ser para uma desonra. Vai ser para as pessoas falarem assim, no dia do juízo, você era daquela igreja ali? Eu nunca reparei. Gente, nunca que eu iria acreditar que você era adventista, que você tinha alguma religião. E certa vez eu estava na escola, um momento de educação física, eu estava sentada conversando com uma colega minha, e chegou, ela e eu, nós somos a mesma igreja, e veio um colega que não era dessa escola, mas ele veio conversar lá, e ele era adventista também. E chegou um outro rapaz que era da minha escola. E a gente estava conversando ali, não sei o que aconteceu, que surgiu o assunto, que eu e minha amiga éramos adventistas. Aí esse menino mundano, esse colega, ele olhou e falou, vocês são adventistas? Que interessante, falou alguma coisa assim. E esse outro menino que chegou, esse meu outro colega que era da igreja também, ele falou, eu também sou. Nesse momento, meus irmãos, esse menino que era mundano, ele olhou para o rosto desse amigo, desse colega, deu uma gargalhada e falou, é o quê? Você é cristão? Você é adventista? Não. Elas duas eu posso até achar que realmente elas parecem ser mesmo. Mas você não é não. Que vergonha, meus irmãos. Como que o anjo desse rapaz deve ter olhado? Às vezes, meu pai, a gente costuma brincar um pouco que quando chegam perto das pessoas, os anjos delas ali, uma da outra, se veem. Então, deve que o anjo dessa pessoa olhou para o anjo e falou, meio que virou assim, que vergonha. Meio que, não eles falando essas palavras, mas meio que ele poder pensar assim, falar assim, que papelão que você me faz, menino, o que é isso? Que vergonha! E muitas vezes a gente está comentando a mesma coisa. Esse foi um caso, mas muitas vezes eu posso estar fazendo a mesma coisa. Precisamos colocar isso de forma prática em nossas vidas, meus irmãos. E algo que a gente precisa trazer isso para a prática. Eu estava pensando, refletindo esses dias, que tivemos pregações aqui nos sábados e o Ivan ele trouxe uma certa pregação falando sobre pensamentos vãos. E pensamentos vãos são pecados. E eu comecei a olhar e falar, Senhor, a gente se vê tão estradamente perverso que quando a gente começa a pedir a Deus para o Espírito Santo mostrar para a gente começa a ver que a gente só fala besteira, só pensa besteira, só faz besteira. Se a gente não clamar por isso, para ele falar, uma frase que a gente fala, que acaba com tudo que a gente prega, que a gente tenta servir de exemplo ali. E eu comecei a pensar, eu falei, os pensamentos vãos são pecado. E eu comecei a pensar assim, Senhor, porque muitas vezes, comecei a refletir, fiquei preocupada comigo nessa situação, porque muitas vezes, socialmente, eu estou aqui conversando com o Ivan, tratando bem o Ivan, porque, socialmente, eu tenho que ter uma postura, gente boa, né, educada, mas o Ivan tá aqui, estou conversando com ele normal, estou conversando comigo, conversando com a área, tratando ali com toda a educação, mas por dentro, eu posso ter os piores dos pensamentos sobre ele, sobre ela, tá ali pensando, falando cada coisa que... Ontem a gente estava conversando ali, eu e meu pai, e eu pensei, imagina se por 24 horas Deus, ele colocasse alguma coisinha, movesse algo assim no nosso ser, e quando a gente pensasse, sem querer, não premeditado por nós, mas quando a gente pensasse, na hora se transformasse em palavras.
Como que seria isso? Quando eu pensei nisso, eu falei, Senhor, que vergonha. Alguém vir falar de forma grosseira comigo, na hora eu me porto como, tô calado, não falo nada, mas por dentro né? Podia cair um raio, agora precisa essa pessoa para acabar com isso. Ah, fulano faz aquilo ali, fulano ajuste de tal forma ali. Gente, olha que... E depois fala que é adventista, depois fala que é verdade de presente. Olha, uma saia lá em cima, come de tal jeito. Imagina se isso fosse tudo colocado assim para as pessoas ouvirem. Não seria algo vergonhoso, não seria algo assim da gente não saber nem o que dizer, ficaria totalmente sem graça. Isso, meus irmãos, vai acontecer no dia do juízo. Todos os nossos pensamentos vão ser postos, vão ser falados. E o pior, o próprio Cristo vai ler os meus pensamentos e vai falar para toda a humanidade. E quando eu pensei aquilo, eu falei, Senhor, toma conta de mim. Então, muito melhor do que esperar para o dia do juízo, para o dia da gente vir e Cristo mesmo ler nossos pensamentos e falar. O melhor é agora. A gente se prostrar diante do Senhor, clamar ao Senhor e falar, Senhor, realmente, eu sou um servo inútil. Eu não percebo isso, meu Senhor. Eu não vejo que eu sou assim tão mal, mas eu realmente sou. Tenho lepra em todo o meu corpo. E clamar ao Senhor e falar, Senhor, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensar essa palavra criativa, meu Senhor. E essa palavra, quando eu falo, quando eu cito, ela cria, ó Pai, pensamentos elevados. Não ficar pensando em bobeira, não ficar tendo pensamentos impuros. Porque se alguém lesse meus pensamentos, eu ia ficar com vergonha, eu ia fazer de tudo para não pensar naquilo. E por que quando o próprio Rei do Universo lê meus pensamentos, a todo momento eu não sinto vergonha e continuo pensando? Meus irmãos, o que aconteceu com Asa foi falta de sabedoria. Asa, ele deixou uma jornada de comunhão com Cristo em um único momento jogada por terra, porque ele não pediu a sabedoria de Cristo. Ele não pediu que Cristo governasse na vida dele. E ele cometeu um erro que poderia ter sido uma história tão brilhante, uma história assim, na Bíblia, assim, a gente olhar que exemplo de fé, e realmente foi em certa parte, mas ele se deixou levar, e ele se permitiu que a falta de comunhão fizesse ele agir por ele mesmo. Da mesma forma, Roboão preferiu ouvir conselhos de gente mais nova, que nem experiência tinha com a vida direito, nem consagração tinha com a vida direito. E ele foi e fez com que fosse um erro para toda a humanidade, porque até no tempo dos fariseus, no tempo de Jesus, continuava essa rixa entre o povo de Deus. Não precisava ser assim. Mas por falta de sabedoria aconteceu isso. E nós precisamos entender o que a sabedoria vai acrescentar na minha vida. Porque sim, eu já ouvi falar muito, eu preciso ser uma pessoa sábia, para saber lidar nos momentos assim. Mas o porquê? O que tem de tão grande nisso, em sabedoria? Por que eu preciso tanto disso? Por que faltou isso neles? O que aconteceria se eles tivessem essa sabedoria? Como a gente pode obtê-la? No próximo estudo a gente vai saber pela graça de Cristo em nome de Jesus. Meus irmãos, quero agora pedir para que a gente possa nos ajoelhar e orar agora, pedindo ao Senhor venha estar em nossos corações, nesse momento, exato momento. Maravilhoso e grandioso Pai, obrigada, nosso Senhor, por mais uma vez o Senhor está aqui em nosso meio, ó Deus. Obrigada, Senhor, por, mesmo com tantos e tantos problemas, o Senhor ter nos trazido até aqui para escutar essas mensagens, Senhor. Obrigada por ter trazido cada irmão e cada irmã aqui em segurança. Graças ao Senhor, estamos aqui em tão perfeitas condições, Senhor. Mas, ó Deus, exteriormente, estamos numa condição boa, com saúde, sem nenhuma enfermidade grave. Mas, ó Senhor, por dentro, estamos consumidos pelo pecado, Senhor. Por dentro, Senhor, temos úlceras, temos grandes e grandes, um câncer espiritual tão grande, meu Senhor. E nós vivemos como se não tivéssemos essa doença para tratar. Estamos morrendo espiritualmente, Senhor, aos poucos. E se não abrirmos nossos olhos, Senhor, poderemos perder a salvação eterna e tudo que o Senhor fez
para fazer de tudo para nos salvarmos, vamos ser jogados por terra, Senhor. Oh, meu Deus, precisamos, Senhor, agora, neste exato momento, de Cristo em nossas vidas. Precisamos, Senhor, neste momento de sabedoria. Precisamos entender por que precisamos de sabedoria. O que isso vai acrescentar em nossa vida, Senhor? Precisamos, Senhor, eu preciso de Ti, para que realmente possamos sair daqui, possamos viver falando que achamos luz e a Bíblia é para nós um livro novo, Senhor. Oh, meu Deus, ajude-nos, Senhor, ao lermos todas essas palavras, ao lermos todas as Sagradas Escrituras, acharmos vida nela, porque o Senhor promete que vamos ter vida, Senhor, nela. Clamamos nesse momento, Senhor, pelo batismo do Teu Espírito Santo, ó Pai. Clamamos a Ti, Senhor, que Ele nos convença de que realmente somos, ó Pai, porque ainda não recebemos isso. Clamo a Ti, Senhor, que por favor, ó Pai, limpa esse coração sujo de pedra que nele tem todos os altos crimes, tudo que é enganoso, é errado, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, nos mostre que somos assim. E, por favor, Senhor, purifica o nosso ser por completo, Senhor. A Tua palavra fala, Senhor, que o pecado não terá domínio sobre nós. E, Senhor, cremos nessa palavra porque o Senhor o diz. Então, ó Pai, clamamos a Ti. Então, levantarmos essa oração, que ao passar dos dias que voltarmos para a nossa casa, na vida diária, possamos, ó Pai, experimentar o poder dessa palavra, que o pecado não vai ter domínio sobre nossas vidas. Por favor, Senhor, ajude-nos a ver o Evangelho de uma forma prática. Ajude que possamos viver isso de tal forma que não precisemos nos colocar no púlpito para falar para as pessoas, mas a nossa própria vida possa falar de Ti, Senhor. Esteja conosco, Senhor, eu clamo ao Senhor. Nos ajude, nos livre, Senhor, do inimigo. Nos livre de todos os agis dele. E que neste congresso, de nenhuma forma, Senhor, ele venha se levantar. Mas que Cristo, a bandeira ensanguentada do Príncipe Emanuel, venha ser refletida aqui, ó Pai. Que possamos, Senhor, nos encher de coragem, de ânimo no Senhor. E levar, Senhor, essa mensagem pelo Teu poder, pelo Senhor falando e não nós, para esse mundo que perece, ó Pai. Assim, Senhor, como foi tal poder derramado em 1878, mas mesmo assim, por incredulidade, por falta de nós como um povo, o Senhor não voltou, Senhor, que agora isso não venha acontecer, que o mesmo poder e dobrado, Senhor, que desceu em 1878, venha descer sobre nós hoje, ó Pai. Clama-te por isso, ó Pai. Toque nossos corações, transforme as nossas vidas. Isso que lhe pedimos e lhe agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.